Olha, muito bem, estamos de volta, a gente com os donos da bola. Daqui a pouco tem promoção dos ingressos aqui do Planeta Brasil. Relaxa aí que já. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal da loja de aeromodelismo, o Alisson. Vende drone, avião, helicóptero, negócio de aeromodelismo. Sei que você pratica, Brasil. Um abraço então pro Alisson. Muito. Né? Manda um drone para. Vamos fazer uma pergunta num drone aí, ô Alisson. Aqui para a Band, para a gente filmar as manifestações aí durante a Copa. Pensa nisso aí. Pensa, não faz? Pensa muito, não. Que isso, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Bequim. O nome dele é Beckenbauer, mas é o Bequim lá de Brasília de Minas. Alô, Brasília de Minas, lá no norte de Minas, rapaz. O Bequim lá de Brasília de Minas, grande abraço. Tive a oportunidade de bater um papo com ele aqui na última segunda-feira. Um abraço aqui a Brasília de Minas, no norte de Minas. A minha grande Montes Claros também. Araçuaí, terra de Diogo Ramalho. Então, Brasília de Minas. Alô, Bequim, forte abraço, garoto Beckenbauer. O Vitor Bernardes, lá de Carandaí, torcedor do Galo. A Thaís Daniele, de Montes Claros também. O Gustavo Costa, de Dores do Indaiá. O Marcone, da Vila Olga, em Santa Luzia. Um abraço. E para finalizar aqui... Mesmo, Pará de Minas também, né, Lincoln? O pessoal tá ligado lá. Alô, Pará de Minas. O Nivaldo Matos, de Dores do Indaiá também. Um abraço. Muito obrigado pela audiência. Vamos embora, gente. Vamos falar de futebol, vamos falar do Galo ontem. Olha, a frustração total ontem, né? O sentimento de torcedores e jogadores do Atlético depois do empate com o Nacional do Paraguai ontem no Independência. Roda aí, vamos ver. Os visitantes estavam animados. 3-0. Nacional o melhor do mundo. 1-0 nomás, 1-0. Os donos da casa estavam tranquilos. Não, hoje aqui no Horto é supermente mais tranquilo. Aqui no Horto não tem conversa, caiu no Horto, tá morto e é rumo ao primeiro lugar geral. Vai dar o Galo de ponta a ponta hoje, 3-1 pro Galo. Tranquilo, sem sufoco aqui. Nós passamos um sufoco lá no Paraguai, mas hoje o Galo vem com tudo. A massa tá aí, junto para apoiar o Galo. Galo na veia. Mesmo depois do empate no Paraguai, os atleticanos mostraram otimismo. Hoje é vitória. Vitória fácil, 3-0, poder conseguir a primeira classificação geral. Que aqui no Horto não tem chance pra ninguém. No Horto tem chance não, Libertadores no Horto tem chance não, é Galo. Nem placar elástico e nem vitória. Assim como foi no Paraguai, Atlético e Nacional ficaram só no empate. Os 2 gols saíram ainda no primeiro tempo e os 2 de bola parada. O Galo saiu na frente com Ronaldinho Gaúcho. O craque chegou a perder o primeiro pênalti, mas no segundo balançou as redes. Riveiros deixou tudo igual em uma cobrança de falta perfeita. O Atlético chegou aos 8 pontos e continua tranquilo na liderança do grupo 4. O Nacional é o segundo colocado e continua na briga pela classificação. A gente lamenta, né, pelo empate, mas a gente tem a consciência, continuamos líder, né, do nosso grupo. Acho até que o jogo lá foi melhor do que esse. Time muito fechado e no final das contas eles conseguiram o que pretendiam, que era o empate. Eu acho que devia ter matado o jogo no começo ali, né, com os 2 ali, 2-0, mas felizmente não deu certo. A equipe deles também teve os méritos deles, que jogou bem fechadinho ali. Então acho que a bola para frente, vamos esquecer que domingo tem mais aí. Temos que olhar para o nosso umbigo, e as dificuldades sempre vão existir, e você tem que estar pronto para superá-las. Hoje não conseguimos, o adversário conseguiu um gol, com todo o mérito, da maneira como foi cobrado. Depois se fechou muito bem, marcou muito bem, teve superioridade em muitas bolas no meio campo. Né? Esse foi o grande problema. Mas as dificuldades são da Libertadores, como são de todas as competições. A discussão rolou solta aqui enquanto os jogadores e o Autori falavam. Bom, vamos lá, eu também gosto de dar meu pitaco, então vou dar. Para mim o Paulo Autori errou na alteração, na saída do Fernandinho, ter colocado o Berola. Era jogo para o Guilherme. Por quê? 10 jogadores do Nacional defendendo. O Nacional, quando tinha posse de bola, tentava sair, mas não tinha qualidade para fazer. 10 jogadores defendendo, você precisa de articulador e movimentação. Aí ele mete o Berola. Que espaço o Berola tinha para correr? Nenhum. Não era jogo nem para Marion, Berola, não era. Era jogo para o Guilherme. Como o Ronaldinho, apesar de ter sido peça fundamental no placar, no resultado, ele meteu a bola no Tardelli para o lance do pênalti que ele perdeu, ele bateu a falta, ouviu o pênalti, ele foi lá e converteu, ele meteu um passe para o Berola, meteu o Berola na cara do gol, o Berola perdeu o gol. Ainda assim foi um jogador importante no jogo. Mas, se você tem 10 jogadores no campo defensivo, fechando todas as possibilidades, tem que ter articulação. Se o Ronaldinho não está bem para articular, quem faria isso?
Guilherme, ele botou o Berola. Como é que essa bola chega no Berola? Aí o Tardelli, tudo bem, o Tardelli jogou mal. Para mim, não foi essa tragédia toda. Ele não se omitiu. O Tardelli, vendo que o jogo do Ronaldinho não funcionava, ele buscava a bola, tentava pegar e armar alguma coisa. Então ele saía da função dele para cumprir uma função que não é dele. E aí, se a bola passou muito pelos pés dele, de um time que não se movimentava e não tinha articulação, ele errava muitos passes. Então, eu acho que tá aí outra coisa. Marcos Rocha não é o Marcos Rocha do ano passado, porque não sobe tanto. Por quê? Porque não tem articulação. Marcos Rocha foi o melhor do time, né? Exatamente, não tem articulação. O jogador fica mais preso, então ele melhorou consideravelmente, já marcava bem, continua um grande ladrão de bolas, mas não vem aparecendo tanto. E aí o Autori disse que não é uma determinação, ele falou que não é uma determinação dele, mas se não tem articulação, laterais não apoiam. Não posso falar o mesmo do Dátolo, porque ele está improvisado por ali. Qualquer crítica ao Dátolo eu acho que é injusta. Léo Gomide, boa noite. Boa tarde, Gomide, tudo bem? Boa tarde, Everton, tudo bem. Eu falei alguma bobagem, Gomide, por gentileza? Não. Eu acho que era um jogo que não dava para imprimir velocidade, tanto que o jogo... Peraí. Como é que é, Felipe? Hoje é mundialmente conhecido como o dia da felicidade. Da alegria. Né? E o símbolo maior da felicidade é a sua presença aqui. Aliás, você traz isso para nós. Pode prosseguir. Gomide. Contagia. Exatamente. Então, não era um jogo para velocidade. Acho que tanto que Viu como Contagiante. E o Tardelli... Peraí, deixa o papai arrumar. Contagia. Obrigado, Everton. Obrigado. Pode falar. Eu discordo de você. Não acho que o Tardelli fez um bom jogo. Eu falei que ele não se omitiu, que não foi essa tragédia toda. Mas também não acho que foi uma tragédia. Também não acho que chamou a responsabilidade. Aliás, é o que está faltando. Está faltando o Ronaldinho aparecer mais, está faltando o Tardelli aparecer mais, não são dois chapeuzinhos ali na intermediária que você vai resolver um jogo. Está faltando jogada mais incisiva, Everton. Está faltando mais ambição, está faltando mais vontade. Está faltando o mesmo repertório que conseguia ter no ano passado. E aí fala, mas o estilo do autor é diferente. Tá, é diferente. Só que, Everton, um jogador com habilidade, que tem o Tardelli, que tem o Ronaldinho. O Jô não dá para exigir muito, porque é um jogador que fica ali mais centralizado para brigar aquela bola de pivô, etc. Fernandinho, para mim, até o momento em que ele saiu, era o jogador que estava mais buscando as jogadas, tanto que foi um dos jogadores que mais sofreu faltas da equipe do Nacional. Tanto o Atlético não teve criatividade, Everton, porque o Atlético fez mais faltas no jogo que o Nacional. O Atlético fez 22 faltas e o Nacional 14. Ou seja, o Nacional nem precisou parar as jogadas do Atlético, porque o time não tinha velocidade, o time não tinha articulação, e concordo. Se fosse para mudar com o volante, gritar Leandro Donizete, para mim não ia adiantar. Entrou, melhorou um pouco, melhorou. Mas era sacar um volante, na minha opinião, teria de ser o Pierre para colocar o Guilherme. Olha, exatamente, também acho que você tem razão. No campo de... tem que ter qualidade na saída de bola, né? Então seria interessante você sacar o Pierre e às vezes jogar com dois volantes com maior qualidade de passe. Os volantes não tinham nem quem marcar, Exatamente. Por isso que o Pierre ontem era uma peça que ele praticamente foi inútil no jogo. Agora, ainda dentro dessa questão do jogo de ontem, para mim o Atlético carece e muito de dois volantes. Um primeiro e um segundo. Eu já estou passando a enxergar, o Atlético perde meio campo em todos os jogos. Campeonato Mineiro e agora no Libertadores. Eu estou colocando os três jogadores, Josué, Donizete e Pierre. Ainda assim, com esses três, o Atlético precisa de dois. O Atlético não tem um 8, cara. O Atlético não tem um Wesley, um Elias. Entendeu? Que esse cara que faz a bola chegar. Não tem. Então, se não tem que resolver. Assim, ressaltar que o Autori pediu, mas não foi contratado. Não foi contratado ainda. Né? O que eu não entendo, sabe o que é? E aí eu gostaria da sua opinião, Brasil, até porque tem um Twitter para você. O Grêmio está numa situação financeira deplorável. O Chico Garcia, a gente conversa muito. Ele falou, Everton, a situação financeira do Grêmio é muito ruim. É muito ruim. Salários, premiações atrasadas, mas o Grêmio consegue fazer negócios. Manda um jogador para lá, traz outro. Levou o Dudu. Aquele Alan Ruiz, né, Gomide? Alan Ruiz, né? Do São Lourenço. Do São Lourenço, mas que baita de jogador que é aquele, né? E a gente não vê o Atlético mexer para tentar trocar. Vale a pena manter o André? Não vale a pena fazer um negócio no André, mas ninguém quer, claro que quer. Mas o Otamendi foi um jogador que foi conseguido ser gasto, tá? Que o Emerson lembrar isso. Não dá para desprezar a questão do Otamendi, que foi cirúrgico, né? Depende da questão da liberação do dinheiro.
Na hora que esse dinheiro for liberado, o Atlético vai poder buscar aquilo que ele Mas necessita. as trocas podem funcionar. Brasil, cadê o Twitter do Brasil? Põe na tela aí pra mim, por favor. O Júlio César tá dizendo, Júnior Brasil, ontem era jogo para o Marion? Era sim. O quê? Era. Mas era. como? No lugar de quem? Eu posso dar minha opinião? Mas no lugar de quem? Não, eu posso falar? Vamos lá, por favor. Então tá. Mas no lugar de quem? Eu vou poder falar? Vou? Então legal. No lugar de quem, Brasil? Eu vou poder falar? Ou você vai ficar só fazendo bravata? Primeiro, o Atlético não conseguiu, a gente tinha uma expectativa mostrar o futebol, uma evolução, isso acabou não acontecendo. Foi um adversário que engrossou muito o jogo, marcou muito. Para mim, o Tardelli no primeiro tempo correu, sim, não se omitiu do jogo, participou, apareceu. O Ronaldinho, que não existiu no jogo. O Marcos Rocha foi muito bem. O Marcos Rocha precisa, sim, encontrar um equilíbrio, porque ele pode ser muito útil nas subidas dele. O Pierre foi bem e o Otamendi também, outro que jogou muito bem. E aí vem um detalhe, a torcida pediu, o Paulo Autuori colocou o Berola, acreditando, um jogador com mais cancha para entrar, de características parecidas do Fernandinho. Aí o Josué hoje paga uma conta alta por uma implicância, parece que o Josué não consegue desempenhar uma função e faz razoavelmente bem, e aí entra um volante por outro, não. Guilherme tinha entrada? Tinha, mas para mim tinha que ter colocado o Marion, um cara que vai para cima, que parte, que é a velocidade. Quando você tem tudo aquilo que você falou, um particular, é importante, porque aquele cara pode fazer um lançamento e encontrar um jogador desmarcado numa condição, mas a outra alternativa o jogo está fechado, vai para os lados do campo, vai na velocidade, vai para aquele cara que parte, que dribla, que é arisco, que é habilidoso e consegue chegar. Que espaço ele tinha para fazer isso? Ele tem a qualidade técnica dele para isso. Se for assim, então não tem jogo. Então aqui, todo jogo de hoje em diante é só todo mundo ficar atrás que vai ficar 0 a 0. Não. Você tem um jogador de qualidade, um jogador que é habilidoso, que tem como partir para cima, e para mim o erro foi esse. Era jogo para o Marion. Ele ia abrir, o Marion tem ainda uma outra virtude. Ele não é aquele cara fominha que pega a bola, não. Tem lance que ele serviria ao companheiro, coisa que não aconteceu. E aí vem vários outros. O Jô teve oportunidade e não estava bem. Agora, o time do Atlético parece que perdeu, para mim, aquela característica de conjunto. O time está muito individual, não tem mais o conjunto que foi aquele conjunto do ano passado. Ou seja, minha opinião é bravata, a dele é perfeita. Não, é só assim você que funciona. não deixar falar. Veja bem, só isso. Veja bem, Dimar Oliveira, só isso. O Marion é um jogador que parte com a bola dominada, com 10 jogadores do Nacional no campo de defesa. Era jogo para o Marion ou era jogo para o Guilherme? Era jogo para o Guilherme. Olha só, o Marion, efetivamente, eu acho que ele abriria esse espaço, claro. Não cabia no Donizete, o volante por outro. Mas eu digo o seguinte, Júnior, naquele momento eu entendo o pensamento, né, da experiência, daquela história toda. Eu não acho que era jogo para o Berola. Por quê? Quando o Paulo Autuori diz assim, eu não queria mudar a função. Você teria o Marion como alternativa se não quisesse mudar a função. Aí eu concordo na entrada do Marion. Agora, a alternativa do Guilherme é para ajudar a armação. Gente, time que não tem armação não joga. Time que não tem passagem de laterais não joga. Porque o Ronaldinho não está jogando, não concorda? Tá jogando. E vou dizer mais, Ronaldinho e vou te dizer mais, o Ronaldinho está escondendo o jogo. Depois que o Guilherme entrou, eu achei que ele ia para trás do Vitor. Então, assim, se você não tem esse jogador, não tem como fazer. Ele saiu de campo e reclamou muito da função dos 3 zagueiros. Muito. Ele reclamou muito da função dos 3 zagueiros. Ele disse que o time ficou extremamente prejudicado nessa situação. E aí, o alerta é maior ainda, sabe por quê? Esses jogadores, com o Cuca, e o Léo tá aqui e não me deixa mentir, eles alternavam as posições o tempo inteiro e entendiam o jogo. Né? E aí você vai cobrar isso só do Paulo Autuori? Não, a responsabilidade tem que ser dividida. Não é só o Paulo Autuori. Os jogadores em campo têm que ter a determinação. Concordo. Ou eles perderam a liderança deles. Cadê a liderança do Tardelli, do Ronaldinho, do Jô, que é a seleção brasileira, de chegar lá e falar, galera, vamos acertar isso aqui. Cadê o posicionamento desse grupo? Você quer me dizer que ele precisa acertar o posicionamento dependendo do técnico no banco, jogadores experientes como esse? Então vamos parar. Fizeram isso na Libertadores do ano passado. A responsabilidade não é só do Autuori. Tem um monte de gente lá experiente, rodada, que precisa chamar a sua responsabilidade. Não é só o Autuori. Olha, Cadu, eu preciso colocá-lo, eu guardei por último, porque o Ibope, quando você fala, sempre sobe. Põe para mim, por gentileza, o Diego Tardelli falando, aliás, o repórter, o grande Luciano Dias, o Mr. Band, bateu um papo com o Diego Tardelli, muito criticado por muitos torcedores ontem, né? E ele falou ao nosso repórter. Vamos ver o que ele disse. Tardelli, jogo complicado contra o Nacional. Esperava essa retranca do Nacional, jogo complicado assim? A gente sempre espera, né? Principalmente aqui na Independência, onde a gente sempre fez grandes partidas.
Hoje, no lance feliz dele, numa bola parada, né, eles fizeram o gol e depois só deu a gente. Né? A gente não conseguiu encaixar uma jogada, não conseguiu uma infiltração, mas bola para frente. A gente valoriza que é a líder do grupo, né? A gente ainda pode render mais ainda do que rendeu hoje, mas bola para frente. Libertadores é uma competição difícil e lembrando que não vai acontecer, né, do jeito que aconteceu ano passado. Então, por isso que a gente tem que valorizar muito esse empate, porque ainda a gente é grupo do líder e depende da gente. Essa falta de paciência da torcida hoje, ao contrário até um pouco do ano passado, como vocês encaram isso? Normal, né? A gente tem um grupo experiente, jogadores, né, que procura ouvir e sair para o outro lado, né? A gente sabe que a torcida, quando não vê o resultado, vai vir a cobrança, isso é normal, né? Principalmente dentro de casa, onde a gente está acostumado a vencer, está acostumado a fazer grandes jogos, e hoje foi diferente, né? O Nacional veio num sistema diferente, né? Neutralizou todas as nossas jogadas, marcou bem, né? Então, nada de terror, acho que, né, a gente está numa competição e estamos bem ainda tem chances de classificar em primeiro, né, da competição. Então, bola para frente que domingo tem mais. Muito bem, Cadu Doné, Cadu Kruger Doné, a camisinha do Fred Krueger hoje. Ô Cadu, o Tardelli explicando sobre a atuação de ontem, o Marcos Rocha também, o Brasil destacava aqui, dizendo que, eu estou dando o meu máximo, todo mundo tem que dar o máximo e tal, não sei o quê. Não tem crise, o time lidera o grupo, ainda com o mesmo número de pontos do Grêmio. Eu estou vendo o povo, o Grêmio é o mesmo número de pontos, cara. A diferença está no saldo de gols. Tá certo que a chave dele é pior, mas tem um detalhe. O número de pontos é o mesmo, a chave do Grêmio pode ser um pouco mais complicada, mas, querido, a outra fase da competição é um outro torneio. É um outro torneio, muda tudo. Tem razão o Marcos Rocha de repente, cobrar um pouco mais de empenho de quem não está se empenhando, e ele não citou nomes, sobre o que o Tardelli falou, das dificuldades. Por gentileza, Cadu, para aquela câmera ali. Por gentileza. Vamos lá, vamos falar do jogo em geral. Para mim, boa tarde primeiro, né? Boa tarde a todos. Para mim, o Tardelli e o Ronaldinho foram muito mal. Acho que você está tentando aliviar aí para o Tardelli, não concordo com isso. O Tardelli foi mal dessa vez. Quem se salvou para mim no time, em primeiro lugar, foi o Marcos Rocha, em segundo lugar, o Otamendi. Não gostei do Pierre também. Acho que o Otamendi até errou uma outra bola na saída ali da defesa, mas em geral se salvou. Muito mas seguro, principalmente, né? O Marcos Rocha, que foi o mais firme. Saída do Fernandinho. Primeira opção para mim, Guilherme. Segunda opção, Mariões. Só a terceira opção, Neto Berola. Embora já dava para sacar que ele colocaria o Berola como primeira opção. A gente até tinha falado isso aqui ontem. Não a nossa opinião. Pensando com a cabeça do Autuori, dava para imaginar que ele colocaria o Berola, e isso foi confirmado, mas para mim seria a terceira opção. Primeira, Guilherme. Segunda, Marion. Terceiro, o Berola. E assim, o Atlético perdendo muito meio de campo. Eu acho que isso foi fundamental que você falou. Foi muito decisivo isso, e tem acontecido muito. Os volantes distantes daqueles três armadores, e isso faz com que o time perca muito o meio de campo. Acho que o time, mais uma vez, errou muito na saída de bola, principalmente no primeiro tempo, entregando a bola ali para marcação, pressão do Nacional, o que é sempre perigoso, você perder a bola ali atrás. No segundo tempo, o problema para mim foi mais uma bagunça geral mesmo. O time ficou completamente descoordenado, e o Ronaldinho não entrando no jogo, que é sempre decisivo, porque ele é o armador. Sim. Precisa de armador. Ele viveu de lances isolados, isso a gente tem que dizer. Ele até conseguiu alguns lances importantes. Agora, em geral, não teve aquela consistência, né? De pegar a bola, dar o ritmo do jogo, ser dinâmico, acertar o passe uma vez, pega, toca, passa, vai e tal. Não teve isso, né? Então, sinceramente, eu achei que a atuação ontem foi muito ruim. No primeiro jogo contra o Nacional, eu aliviei. Achei que as críticas foram exageradas. Ontem, não. Ontem eu acho que, de fato, o time mereceu as críticas, sim. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta para falar do Galo, e a pergunta é: o Paulo Autuori é previsível? Daqui a pouco a gente volta para falar. Chegou o dia, é noite decisiva também para o Cruzeiro. Uma vitória coloca o Cruzeiro forte na briga por uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores. Já uma derrota complica. O dia é de decisão, de pressão, cara de final. Mas o clima durante o último treino nem lembrava isso. Para o Cruzeiro respirar, no grupo 4 da Libertadores, precisa vencer o Defensor do Uruguai no Mineirão.
vencer é só o que interessa. Exato, a gente não está nem com cabeça, nem pensando em nada de empate. Até por jogar em casa, nós temos que fazer o nosso dever de casa. A situação é a seguinte: a Laú do Chile lidera o grupo com 9 pontos. O Defensor do Uruguai tem 6. O Cruzeiro é o terceiro com 3 pontos. E o Real Garcilaso do Peru é o lanterna com 3 pontos e um jogo a mais do que a Raposa. Para ter certeza absoluta de classificação para a segunda fase da Libertadores, o Cruzeiro vai ter que vencer obrigatoriamente os 3 próximos jogos. Difícil, claro que é. Mas se serve de inspiração, é bom voltar na história, voltar no tempo. Quem não se lembra da Libertadores de 97? A Raposa começou perdendo os 3 primeiros jogos. Venceu os 3 seguintes, se classificou, caminhou e levantou o caneco. Eu lembro que acho que não começou muito bem, né? Já mandaram até um vídeo para mim e depois arrancaram, acabaram sendo campeões. Né? A expectativa na toca é que o Defensor venha para se defender. Venha fechado, o jogo promete. Vão vir para poder estar fechando ali atrás e tentando jogar com o relógio, tentando passar o maior possível do tempo. Mas a nossa equipe aí, como eu disse, é uma equipe experiente, sabe os atalhos aí no Mineirão. Se vai ser um jogo de nervos, de paciência, o recado é para o torcedor. Os torcedores que comparecerem, que vão ter que incentivar, vão estar empurrando a nossa equipe. E sem sombra de dúvida, porque nós jogadores ali vão estar correndo por eles e eles cantando por nós. Chegou o dia, hein? Também para o Cruzeiro. O jogo, olha, muita gente dizendo que vai ser um jogo cascudo. O Cadu fez o trocadilho ontem. O Defensor pode, de repente, a mão ferrou-lhe, tentar se defender e tal. Até porque não há outra alternativa, né? Se jogar de peito aberto, corre um sério risco, assim como correu a Universidade do Chile. Eu não sei se, de repente, o Defensor jogaria da mesma forma, mas que é arriscado jogar aberto contra o Cruzeiro, naturalmente. Contra o Atlético no outro também, mas especificamente sobre o Cruzeiro, que é o assunto. Agora, dura é ver a turma nas coletivas, todo mundo tentando falar espanhol, né? Com a baranga, coisa pedante, né? Vai jogar lá, ninguém de lá tenta falar português. Aqui, a pelota, não sei o quê. E a pelota. Que bobagem isso, viu? Deixa eu ver com quem eu começo. Vou começar com você, Edmar. A linguagem do futebol, né? Eu queria que você falasse em espanhol. La pelota. Não vai dar não, porque eu não vou me arriscar. Juego muy complicado. Pero no mucho. Só sem falar isso. Não garantia, sou possível. Mas olha só, então a gente está falando muito das necessidades do Cruzeiro e eu acho que a principal necessidade é a do Cruzeiro voltar a jogar bem em termos de Libertadores. Eu acho que é isso que está faltando ao Cruzeiro. O jogo depende muito mais do Cruzeiro do que do adversário dele. O que a gente cobra do Cruzeiro é porque ele tem capacidade para isso. O que a gente tem cobrado do Cruzeiro em termos de Libertadores, e aí a gente pode até fazer uma referência no que diz respeito ao Grêmio, que está todo mundo falando muito do Grêmio e tal. O Grêmio, nos 4 jogos, levou um gol. Aí é que está essa diferença. Quando a gente compara a situação de Grêmio e Cruzeiro, aquela história do time copeiro, que tem por natureza, né? Aquela história da superação, da determinação. Talvez seja isso que a gente cobre tanto do Cruzeiro, porque o que decepcionou foi a ausência da vitória. E aí o Cruzeiro precisa vencer, precisa fazer muitos gols, porque ele não tem essas vitórias quando você vai para o confronto direto. Então, se muda a presença do Júlio Batista, acho que é possível que dê certo. Mas em tudo isso, a gente precisa que o meio-campo funcione com a volta do Lucas Silva. Você vai ter do outro lado uma equipe que não vai abrir o jogo, claro que não vai abrir, mas quem vai buscar esse espaço? O Everton Ribeiro vai voltar até aquela movimentação? Então passa muito por essas circunstâncias. Mas na minha opinião, acho que hoje é esse jogo, é o jogo da superação, é o jogão de Libertadores que está todo mundo esperando. Brasil, hoje o Cruzeiro... Aliás, tem Twitter na tela aí, ô Felipe? Põe na tela aí, deixa... Emerson Moreira, deve ser parente do Anderson Moreira. O que pretende o Marcelo, Brasil? Tirando o Mike do banco, quando ele deveria ser titular. Isso é um erro. A pergunta dele eu emendo. O Marlone também não está. O Marlone não está relacionado também, não. Tá, não. Não é? Não. Numa necessidade, de repente, de vencer o jogo. Não, o Cruzeiro não pode pensar em outra situação, senão a vitória. Você entende que está certo, circunstancial, num elenco que tem muita qualidade, é normal esse tipo de situação, ou você entende que errou o Marcelo de novo? É normal, o Marcelo tem que gerir, tem que trocar os jogadores. Só que é o seguinte, algumas peças, elas são como, diria aquele velho ministro Magri, imexíveis. Tá? Para mim, o Mike, o próprio Marlone, eles deveriam estar no banco. Você tem o William, a gente não pode esquecer, é um jogador de velocidade, mas eu entendo que a vitória se faz muito mais necessária do que uma situação que o Cruzeiro precisa priorizar mais volantes no banco do que esses homens de frente.
Porque eu não imagino o Cruzeiro perder, não. Vou fechar para não perder de novo. Não, o Cruzeiro precisa ganhar. Então ele não pode abrir mão do poderio ofensivo. O Mike é uma alternativa, é um jogador que parte para cima, é um jogador que, daquilo que a gente falava, abre espaços, não tem a menor dúvida, abrir mão do Mike, abrir mão da alternativa Marlon, tendo ainda tantas outras opções, mas no momento a vitória se faz mais do que necessário. Entendo que o torcedor vai fazer a diferença, a torcida vai dar um show sim, tem que apoiar, é um jogo que pode ser fácil se você faz um gol de cara, aí pode abrir a porteira, como também pode ser um jogo de muita paciência. O Cruzeiro precisa de melhorar o saldo? Precisa. Mas antes de tudo, a vitória, porque o Cruzeiro não desaprendeu de jogar bola. É um time qualificado, sim. Não vou condenar o Marcelo por isso, mas gostaria de ver Marlon e Mike no banco. Muito bem. Cadu, e aí, ídolo? Sem Marlon e sem Mike no banco. Eu acho que o principal erro foi a ausência do Mike até nesse caso. Porque o Marlon, como ele é um meia atacante ofensivo de velocidade... ele tem ali jogadores nesse estilo no banco. O Elber, por exemplo, e o William. Esses dois jogadores que têm mais ou menos a mesma filosofia. E o Mike é um lateral muito diferente do Ceará. É uma opção que ele não vai ter no banco. Então, e até pra você fazer a inversão com o Egídio. E até para não ficar na teoria, colocaria no lugar de quem no banco? Colocaria no lugar do Tinga. Para mim, o Mike seria muito mais útil no banco do que o Tinga na partida de hoje. Agora, a escalação do time titular... Para mim, é um acerto. Acho que o Cruzeiro tem tudo para vencer hoje. Não tem essa história de crise, nada disso. A torcida vai fazer o papel. Acho que o Cruzeiro tem tudo para vencer hoje, sim. E, finalmente, a volta do Lucas Silva. Acho que esse erro do Mike no banco, não sei se dá para configurar como erro, porque vai de opinião ali, porque realmente é menos gente no banco e o elenco é muito repleto, é muito menor perto do acerto que é a volta do Lucas Silva. Acho que vai fazer muita diferença ali. O Cruzeiro tem totais condições de vencer. Você sabe hoje. Que o pessoal do Twitter não perdoa, né, Cadu? Então, o fato de você ter comentado o Atlético sem óculos e o Cruzeiro com óculos já está gerando aquela dúvida. Né? Mas é por causa do tweet. Eu tive que colocar para ver o Twitter. Olha aqui, o defensor, adversário do Cruzeiro hoje, muitos afirmando que não vão ficar defendendo, não. Veja aí. A torcedora do Cruzeiro aproveitou para tirar uma onda com os jogadores uruguaios que estavam dentro do ônibus. Fez sinal, provocou. O Meia Gino respondeu timidamente. A gente vai ganhar de 2-0 deles, com certeza. Os uruguaios, claro, apostam e muito nos habilidosos Arrascaeta e Felipe Gedós, jogadores que fizeram a diferença no primeiro jogo lá em Montevidéu, no Uruguai. Se o defensor vencer o Cruzeiro, chega a 9 pontos, praticamente garante vaga da segunda fase da Libertadores e despacha a Raposa. O brasileiro Felipe Gedós foi o mais assediado pela imprensa. O carrasco do Cruzeiro no jogo da semana passada. Sabemos a dificuldade do Cruzeiro no jogo de amanhã, mas a gente vem com a mesma personalidade que jogamos lá no Uruguai e viemos buscar os 3 pontos. Apesar da habilidade e velocidade, Felipe Gedós e Arrascaeta não terão marcação especial. Será? Não é uma marcação individual, mas uma cautela em cima dos dois. Tem que ter, sem sombra de dúvida, até pelo que eles apresentaram lá no jogo no Uruguai. E a nossa equipe, nós sabíamos que poderia estar desequilibrando um desses dois. Isso era óbvio que ia acontecer, né? Mas a gente veio tranquilo e vamos fazer um grande jogo. Os uruguaios vieram confiantes. E sabemos que vai ser um partido muito difícil, sabemos que Cruzeiro é local. Se planta muy bien y utiliza muy bien los espacios, pero bueno, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego. Nada que intimide a torcedora celeste. Mano, muito bacana. Vamos para a promoção então, Felipe, simbora? Olha aqui, 4 pares de ingressos e aqui eles estão. Vou mostrar aqui, Pispira, por gentileza, 4 pares de ingressos. O telefone está na tela. Os 4 primeiros que ligarem, cada um leva um par de ingressos então. 3349-5314. Daqui a pouco eu venho com o resultado aqui. Estão de olho na aliança aí, né? Quase cortando o dedinho gordinho do rapaz aqui. Mas aqui, então participe. 3349-5314. 4 pares de ingressos para você curtir o Planeta Brasil. Guns N' Roses, Nat Roots, quem mais? Raimundos, né? Todo mundo vai estar lá. Admar, o pessoal todo aqui vai estar lá para fazer aquela festa com vocês. A Gomes também, né, Gomes? Também gosta muito de Guns N' Roses, né? Até parece um pouco com Axl Rose. Voltando aqui. Ô, ídolo, a gente viu ali, né, os caras do defensor falando que não vão jogar atrás, não. Aquilo que eu falei anteriormente aqui é bobagem. Se sair de peito aberto, vai mais ou menos ser como um jogo contra
a Universidade do Chile, ou de Chile? Provavelmente sim, né? Acho que para o Cruzeiro é melhor se isso aí que eles falaram na teoria acontecer na prática. Agora, a gente sabe que é muito comum os times negarem que vão jogar na defesa e depois ficarem fechadinhos. Agora, no primeiro jogo, por exemplo, o primeiro tempo foi equilibrado, o Cruzeiro foi até um pouco melhor. Como o resultado foi muito ruim, a gente esquece de algumas coisas. E o defensor deu muito espaço. Segundo defensor. Exatamente, deu muito espaço ali do lado direito da sua defesa. Ali para o Egídio atacar, para o Dagoberto atacar. Então, eles têm deficiências, mesmo querendo defender, eles têm seus problemas. Pode ser o caminho ali para o Cruzeiro. Agora, se sair, meu amigo, aí vai ficar ruim para eles. Se sair, o Cruzeiro... lá, eles não utilizaram aquilo que o Marcelo mais esperava, que eram as bolas alçadas na área, aquela história de utilizar isso. Melhor. Característica deles também, segundo o Marcelo. Pois é, aqui eu acho que isso vai funcionar. Eu acho que se a Arrascaeta e esse Guedes, às vezes apareceram só contra o Cruzeiro. Ninguém ninguém esperava, assim, eles apareceram meio do nada. A Libertadores, ela mostra algumas peças. A gente estava vendo o time do Suco lá contra o Botafogo. Aquele 10, qual é o nome dele? Como é que é o nome do 10 lá? Do Del Valle? Orozco, não. Me fugiu o nome. Do 10 do Suco Del Valle lá. Joga muito. O articulador do time. Aí os times aqui no Brasil ficam numa dificuldade para conseguir jogador. Né? E não é possível que é só você não acha? Pois é. Né? Você não acha um cara desse não seria útil para o América, por exemplo? Vim para cá. Você não é Belo Horizonte, ganha mais. Ganha bem menos do que se paga até no América, né? É enorme. Eu não entendo isso. O Grêmio e o Internacional, mas está muito perto, ora. Mas não tem essa de estar muito perto, companheiro. Hoje você exatamente. Eles sempre trazem um bom zagueiro, um bom jogador de articulação, um bom atacante. É o melhor momento para você buscar nesse mercado. Claro, porque a moeda está valorizada lá, está pagando pouco. E hoje pouco. você pode ter mais jogadores estrangeiros também, lembrando sempre disso. A CBF já abriu, você pode ter 7 agora, e jogando, né? Você pode ter até 7 no grupo. Então, meu caro, é a chance de você poder estar fazendo isso. Não, você pega, principalmente ano de Copa. Claro. Né? Cara, é óbvio que o cara quer aparecer. O futebol brasileiro está no foco. Querendo pedir, né? Garra, raça, não sei o que lá, não sei o que lá. Daí você vai ver todos eles. Mas por outro lado, a gente tem que lembrar também, especificamente no caso de Cruzeiro e Atlético, que a base apareceu muito bem, com qualidade. Claro, porque às vezes tem gente que vai buscar isso só como solução. Não. Esse Arrascaeta, que é um cara de 19 anos, o G2... Esse cara, o Cruzeiro não precisa brasileiro. Não tô nem o Atlético, né? Mas são jogadores que, olha, aqui no futebol brasileiro jogariam aí com facilidade. Mas dizem que o Flamengo está de olho. Eu acho que tem muita gente... O Flamengo precisa. Aliás, tá precisando. O Flamengo não tem um grande camisa 10, assim. O Flamengo trouxe esse ano, do Argentino Júnior, que é o Mugni. Jogou ontem. Mas até agora não acertou muito, não. Tá difícil do povo acertar lá também, né? Tá tudo difícil. Falta dinheiro, falta qualidade técnica. Fica numa chateação, viu? Vou te contar. Eu quero sinceramente, o Flamengo, eu quero que o Flamengo descanse Botafogo, Flamengo, Grêmio, lá tudo caindo. E se terminasse hoje, se a Libertadores terminasse hoje a primeira fase, o Atlético jogaria contra o Atlético Paranaense na próxima fase. Seria o cruzamento com o Atlético Paranaense. Hoje. Teria que esperar o jogo do Atlético Paranaense. Exatamente, estou falando hoje. Rodada. Quando começar o jogo, dependendo do que acontecer, aí muda de adversário. Mas hoje, agora, nesse momento, seria o Atlético Paranaense. Deixa eu falar aqui, ô Felipe. Deixa eu falar da Quick Club. Vamos lá? Então vamos para um break rápido. Então, 2 minutinhos só, daqui a pouco a gente volta. E na volta eu tenho um recado da Quick Club muito bacana, tem promoção, tem mais matéria sobre Cruzeiro, tem detalhes também sobre o Atlético, enfim, coisas do Independência na volta em 2 minutos aqui na tela da Band. Até já. Os donos da bola. Oferecimento Eurosports, a marca dos campeões. Acesse nossa loja virtual www.eurosport